Bom dia! Aula de Ciências hoje do sexto ano nós vamos falar sobre água, mais especificamente sobre as doenças transmitidas pela água. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 9, questão 1 a questão 12. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 14 e 15. Galera, vamos lá. Quando a gente fala de água, né, a gente dá continuidade do que a gente vem estudando até agora. A gente viu lá no capítulo anterior, nas aulas anteriores, tratamento de água, a importância da água para os seres vivos, toda essa questão que envolve a água e o bom funcionamento do organismo e do planeta. A gente viu, por exemplo, que não existe nenhuma espécie conhecida até o momento que consiga sobreviver sem água. Pode ser que um dia descubra-se? Acho difícil pessoalmente, porque a gente sabe que o organismo dos seres vivos necessita da hidratação, no caso da água, para poder funcionar com todos os seus órgãos ou estruturas, enfim, células, de uma forma, digamos, coesa, de uma forma harmônica, tá bem? E aí, gente, agora nesse novo capítulo, nesse novo estudo, a gente vai começar falando de algumas doenças que podem ser transmitidas pela água. Dois pontos importantes nesse tema que a gente precisa saber. O primeiro é, quando a gente fala de doenças transmitidas pela água, a gente está falando especificamente sobre algumas doenças que vão ser vermes, parasitas, vírus, bactérias, enfim, protozoários vão utilizar a água para poder contaminar o ser humano. Não quer dizer que seja a água causadora dessas patologias, as causadoras dessas doenças, não. São ali os parasitas que ali estão, ok? E aí eu separei aqui pra gente, né, algumas doenças, sendo que obviamente não são todas as doenças que a água pode causar. A gente tem outras doenças, muitas dezenas de doenças podem ser transmitidas pela água, só que eu separei algumas que eu vejo como mais importante para a gente poder debater, tá bem? Não estou dizendo que as outras não sejam importantes, tem sim a sua importância. Por exemplo, a cólera é uma doença que a gente não vai falar hoje, mas é uma doença sim muito importante, que deve ter sim uma atenção das autoridades para que consiga se erradicar. É uma doença que hoje em dia tem um certo controle, podemos dizer assim, que acomete mais regiões mais pobres, tá? Mas vamos falar das doenças que eu separei para vocês. Eu separei a leptospirose, a diarreia infecciosa, a esquistossomose e, por incrível que pareça, 4 doenças que têm relação com a água, porém vocês jamais imaginariam que poderia ser transmitida pela água, que é a dengue, a zika, a chikungunya e a malária. A gente vai falar uma por uma, tá? E antes da gente começar, já fica aqui o meu pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 4, que é justamente vocês escolherem 3 doenças causadas pela água. Não precisa ser as doenças que nós vamos comentar hoje, tá? Podem ser outras doenças que vocês pesquisem, desde que tenha relação com a água, ok? E aí vocês vão citar essas 3 doenças e descrever as suas características. Que características são essas? Vão descrever como que ela é causada, qual é o agente causador, quais são os sintomas que essa doença ocasiona no ser humano e como que essa doença tem que ser tratada ou evitada se for o caso, ok? Só um ponto, o agente causador é vírus, bactéria, verme, enfim, ok? Vamos lá, gente. Vamos começar falando então da leptospirose. Eu acho que essa doença todo mundo já ouviu falar, né? A leptospirose. Com certeza todo mundo já ouviu falar, mas muita gente não sabe do que se trata. As pessoas associam a leptospirose ao rato, né? E aí falam, não, o rato causa leptospirose? Sim. A leptospirose, na verdade, ela é causada, o agente causador é uma bactéria, tá? Porém, essa bactéria, ela vive dentro do organismo do rato. Ela se desenvolve dentro do organismo do rato, tá? E aí, quando o rato urina, quando o rato faz xixi, tá? Ele libera na urina essa bactéria. E aí ele pode contaminar aquele local onde ele fez o xixi. Aí você deve estar pensando, o que isso tem a ver com a água? Um dos maiores indícios, né, de transmissão de leptospirose é naquele período pós-enchente. Por quê? Vamos entender o que acontece.
Os ratos, eles urinam lá na rua, enfim, nos bolsões, lá no esgoto. E aí quando tem enchente, a gente sofre aquelas enchentes que são muito comuns aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Essa água da enchente, da chuva, dos rios que transbordam, se misturam com a urina do rato. E aí, quando a gente caminha nessas enchentes, né, descalço, quando a gente tem contato com essa água contaminada pela urina do rato, se a gente tiver alguma ferida, mesmo que essa ferida seja um simples arranhão superficial, a gente pode sim se contaminar com a leptospirose. Essa bactéria vai penetrar no nosso organismo e vai se alojar dentro da gente. E aí a gente pode ter algumas consequências, como olhos e peles amarelos, já que essa doença vai afetar fígado e baço. A gente pode ter dor de barriga, a gente pode ter dor pelo corpo, dor muscular, né? A gente pode ter calafrio, vômitos, e se essa doença não for tratada, ela pode levar até a morte, a óbito, ok? Então, a melhor forma da gente evitar essa doença é evitar andar em águas de enchente, lavar os alimentos, porque o alimento pode estar contaminado com a urina do rato, uma série de coisas que nós podemos fazer para evitar. E as autoridades, obviamente, erradicar a proliferação de ratos, manter as ruas limpas, toda essa questão, ok? A segunda doença é a diarreia infecciosa. Ela é menos grave que a leptospirose, porém ela é mais comum. O que é diarreia infecciosa? A diarreia infecciosa, para começar, ela pode ser causada tanto por bactérias como por vírus ou protozoários, tá? Não tem um agente específico, ok? E a diarreia infecciosa, ela normalmente, né, ela vai passar sozinha depois de 3 a 5 dias. Normalmente a gente não tem remédio, a única coisa que a gente faz é se hidratar muito bem, porque quando a gente tem diarreia, a gente acaba perdendo muitos sais minerais nas fezes, né? E aí a gente necessita dessa reposição hídrica, dessa hidratação constante. O nome já diz, é uma diarreia muito forte e não se tem muito o que fazer. Como que a gente pode pegar? Através de água contaminada, alimento contaminado, ou por vírus, ou por bactérias, ou por protozoários. Na maioria das vezes são protozoários ou bactérias, é muito difícil ter uma diarreia viral, porém existe, ok? Em terceiro, eu separei a esquistossomose, né? Uma doença que a gente já comentou e ela é sim grave, apesar das pessoas acharem que não. Ela é causada por um verme, mais especificamente um verme do filo dos nematódios, tá? Essa verminose, a gente adquire pela água contaminada, tá? Normalmente essa água é contaminada pelo ovo desse verme, que vive dentro dos caramujos. Então, quando a gente tem um lago que tem caramujo, tem grandes chances da gente ter aquele ovo daquele verme, do nematódio, ali depositado naquele lago. Porque esse verme vive dentro dos caramujos, e aí o caramujo, ao defecar na água, ele libera os ovos desse verme, e a gente, ao ingerir essa água, ou o alimento contaminado por esse caramujo, a gente acaba ingerindo o ovo, esse ovo eclode, e aí esses vermes vão crescer dentro do nosso intestino, tá, da nossa barriga, causando dor de barriga, emagrecimento, problemas em vários outros órgãos, caso esses vermes migrem para o sistema circulatório ou respiratório, o que é pior, que aí pode levar a óbito, tá? Desnutrição, calafrios, dor pelo corpo e também o aumento exagerado da barriga, por isso essa doença também é conhecida como barriga d'água, ok? Como que a gente pode evitar essa doença? Erradicando a proliferação de caramujo e evitando consumir alimentos e águas não tratadas, tá? E andando calçado, já que esse verme pode entrar também por feridas. E por último, tá? E vocês devem estar curiosos, é a dengue, a zika, a chikungunya e a malária. Os professores, isso não é da água. Não é da água diretamente, mas vocês concordam que essas 4 doenças são transmitidas por mosquito? E vocês concordam que esses mosquitos depositam os seus ovos em água parada? Então, quando a gente mantém água parada, recipientes abertos com água, esses mosquitos podem botar os ovos e aí esses ovos simplesmente vão eclodir, vão gerar uma larva que vai sofrer metamorfose e dar origem aos mosquitos. E esse mosquito, ele é o agente que vai transportar
o vírus ou o protozoário dessa doença. Por que o vírus ou o protozoário? Porque a dengue, a zika e a chikungunya são causadas por vírus, já a malária é por um protozoário. O que essas doenças causam? Em geral, a mesma coisa. Fraqueza, dor muscular, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, pode levar a ter diarreia, manchas pelo corpo. A malária já é um pouquinho, digamos, mais agressiva, já que vai atacar o baço e o fígado na produção de hemácias junto com a medula. Então é uma consequência um pouco, digamos, bem semelhante entre as doenças. Como evitar? Controle populacional do mosquito, erradicando o mosquito, e principalmente, como que a gente faz isso? Evitando deixar água parada disponível, com acesso muito fácil para que esses mosquitos ponham seus ovos, ok, gente? Então, espero que todo mundo tenha entendido. Fico aguardando a atividade devolutiva. Podem escolher 3 doenças livres que tenham relação com a água, citar e descrever, ok? Muito obrigado, até a próxima, gente.